ZYS 517, Rádio Novo Amanhecer FM, operando na frequência de 104,9 MHz, Brotas de Macaúbas, Bahia. Na internet, www.novoamanhecerfm.com.br. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara conclui votação sobre linha de crédito para Santas Casas. Comissão aprova relatório sobre vazamento de rejeitos no Pará. Deputados criticam reforma trabalhista após um ano de vigência. Boa noite. A reforma trabalhista completou um ano de vigência no dia 11 de novembro. Para Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, nada do que foi prometido à época da aprovação do texto foi cumprido pelo governo federal. A parlamentar lembra que a promessa era gerar pelo menos 2 milhões de empregos, mas segundo ela não foram criados nem 10% dos postos de trabalho. Na avaliação de Daniel Homem do PCdoB da Bahia, a reforma trabalhista trouxe consequências desastrosas para o trabalhador. O parlamentar argumenta que os conflitos entre empregados e empregadores aumentaram. Houve o desmonte da estrutura sindical, a fragilização da justiça do trabalho e a substituição de empregos formais por informais. Daniel Almeida acrescenta que está preocupado com a criação da carteira de trabalho verde e amarela proposta pelo presidente eleito Jair Bolsonaro e que, segundo o deputado, vai acabar com os direitos trabalhistas. Para ele, essas mudanças são intoleráveis. Na análise de Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, as mudanças na legislação trabalhista foram apresentadas como essenciais para impulsionar a geração de emprego, o que não aconteceu na prática. Dados do IBGE mostram que houve aumento da informalidade entre 2017 e 2018, com a criação de 370 mil postos de trabalho, porém todos, segundo Jandira Fegali, precários. A deputada salta que, um ano depois, o que se vê é o sepultamento de direitos da CLT e a relação trabalhista fragilizada. Trabalho. Flavinho, do PSC de São Paulo, se manifesta contra o reajuste de mais de 16% no salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O deputado considera o aumento indecente, já que mais de 14 milhões de brasileiros estão desempregados. O parlamentar ressalta que votou contra o reajuste em 2016, quando a Câmara aprovou o aumento. Evair Vieira Gino, do PP Capixaba, também repudia o reajuste de ministros do STF. O deputado avalia que o aumento é uma irresponsabilidade diante do atual momento econômico que o país enfrenta. Evair Vieira de Mello ainda faz um alerta sobre a aprovação pelo Senado de um fundo para financiar a expansão do sistema de gasodutos de transporte e escoamento de gás natural no país. O parlamentar diz que é preciso ficar atento para evitar irregularidades no processo. Economia. Especialista em tributação e finanças públicas Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, afirma categoricamente que o Brasil não vai crescer enquanto não houver uma reestruturação do sistema tributário. Relator da reforma tributária na comissão especial que analisa a matéria, Luiz Carlos Rauli defende a questão do IVA, imposto sobre valor agregado, incidente sobre bens e serviços, como ocorre em países desenvolvidos. Ele espera que o texto em discussão seja aprovado o mais rápido possível. Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, cobra a aprovação do projeto que modifica regras do Super Simples, o regime especial de tributação para micro e pequenas empresas. Jorginho Melo explica que a proposta atualiza os limites para enquadramento no Simples Nacional, facilita o financiamento das microempresas e inclui fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e personal trainers na lista de microempreendedores. Para o deputado, a proposta é essencial para a sobrevivência dos pequenos empresários. O projeto de lei apresentado por Giovanni Erim, do PR Gaúcho, proíbe a extração e a exploração de nióbio, bem como o seu beneficiamento e exportação por empresas que não sejam totalmente constituídas por capital nacional. Ele lembra que 98% das reservas mundiais do minério estão no Brasil, mas pouco se sabe sobre as empresas que atuam nessa área. Giovanni Cherini ressalta que é preciso dar transparência à exploração do nióbio no Brasil, lembrando que a riqueza mineral é muito valorizada por ser usada na fabricação de aços especiais, mais resistentes tanto à corrosão quanto a temperaturas extremas. Contrário à proposta que dá autonomia ao Banco Central, Jutaí Júnior, do PSDB da Bahia, avalia que é um risco desnecessário dar mandato com prazo determinado a diretores e ao presidente da instituição. O congressista ressalta que o presidente da República precisa ter a liberdade de trocar o comando do Banco Central quando houver necessidade. Daniel Coelho, do PPS de Pernambuco, enfatiza que o excesso de burocracia cria um ambiente hostil para o empreendedorismo no Brasil. O congressista defende que o legislativo simplifique a vida dos empresários para permitir a criação de oportunidades que gerem empregos, impulsione a economia e tire o país da crise. Fábio Garcia, do Democratas de Mato Grosso, destaca os avanços que a Constituição de 88 trouxe, mas ele observa que também é preciso reconhecer que existem falhas. Ele afirma que a Carta Magna permitiu a criação de uma máquina estatal gigantesca com muitos direitos e poucas obrigações. Fábio Garcia defende uma ampla reforma constitucional para que o Brasil lance meta de qualidade em setores estratégicos, como educação, saúde e segurança pública. Meio Ambiente.
Comissão Externa da Câmara aprovou nesta terça-feira o relatório final sobre o caso do vazamento de rejeitos minerais na cidade de Barcarena, no Pará. O documento aponta falhas e possíveis crimes e pede continuidade das investigações nos âmbitos civil e criminal. A reportagem é de Noelle Nobre. A Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanhou as investigações sobre o vazamento de rejeitos minerais na cidade de Barcarena, no Pará, encerrou nesta terça-feira seus trabalhos com a aprovação do relatório final de quase 9 meses de investigação. Além de apontar falhas e possíveis crimes, o documento, elaborado pelo coordenador dos trabalhos, deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, recomenda a continuidade das investigações nos âmbitos civil e criminal. Esta sugestão foi feita pelo deputado delegado Éder Mauro, do PSD paraense. A questão da responsabilidade civil e criminal, não só da empresa envolvida na situação, mas principalmente também daqueles que tinham o dever de fiscalizar e aqueles que têm o dever e a obrigação de, pela fiscalização, liberar as devidas licenças para o funcionamento, que é o próprio Estado, através do governo do Estado, através da sua secretaria, que é a SEMAS, e o próprio secretário à época. Para Edmilson Rodrigues, houve irregularidades no licenciamento ambiental da empresa Hidroalunorte, ineficácia da inspeção ambiental para detecção de riscos e demora no atendimento à população afetada. Mas o uso indevido de uma bacia de contenção de rejeitos ocorreu porque a empresa tinha interesse em usá-lo a despeito da lei não autorizar. No entanto, ela teve autorização executiva de órgãos do Estado que licenciaram com desobediência às leis ambientais. E as consequências disso, quem são os responsáveis, tem que ser investigado. O texto sugere ainda a auditoria do Tribunal de Contas da União e mudanças na legislação de licenciamento ambiental, além de aprofundamento das investigações por meio de uma comissão parlamentar de inquérito. A CPI sugerida já foi criada na Câmara, mas Edmilson Rodrigues admite que o período eleitoral e o fim da legislatura atrapalham os trabalhos. O vazamento de rejeitos da produção de alumina da empresa Hidroalunorte ocorreu entre os dias 16 e 17 de fevereiro, após fortes chuvas em Barcarena. Logo, uma cor avermelhada tomou conta de rios e igarapés da região. A voz do Brasil. Câmara de Brasília, Noé Nobre. Desenvolvimento Regional. Gonzaga Patriota, do PSB, comemora a autorização do governo federal para concluir as obras A voz do Brasil. do Pajeú, que vai atender vários municípios de Pernambuco. A voz do Brasil, a 104 FM. Da Engazeira, São José do Egito e Itabira. De acordo com o parlamentar, serão liberados R$500 milhões para as obras. Gonzaga Patriota anuncia ainda que o Ministério da Integração Nacional, em parceria com o governo pernambucano, vai aplicar R$39 milhões na conclusão das obras da adutora